O barulho foi seco. Não foi um estrondo. Não foi um grito. Foi aquele som específico, aquele estalo de palma aberta contra a bochecha, o tipo de som que você nunca mais esquece porque ele não fica só nos ouvidos. Ele desce, vai para a garganta, para o peito, para o lugar exato onde você guarda tudo que ainda acredita sobre si mesma. Mateus tinha acabado de soprar as 7 velas. O bolo ainda estava com a fumaça subindo, os confeitos cor de laranja refletindo a luz das lanternas de papel que eu pendurei uma a uma na varanda, 3 dias antes, com os dedinhos doendo de tanto nó. Meu filho tinha virado 7 anos, com os olhos mais brilhantes do mundo, e eu estava olhando para ele e pensando que existia coisa mais bonita do que aquilo, quando a mão dela veio. Primeiro veio o vento do gesto, depois veio o impacto, e então veio o silêncio. Não o silêncio de todo mundo calado. O silêncio mais pesado do que esse. O silêncio de todo mundo olhando e ninguém se mover. 12 pessoas naquela varanda. 12 pares de olhos que viram. E nenhum deles, nenhum sequer, deu um passo na minha direção. Minha bochecha queimava. Minha bochecha queimava com o calor de mão aberta, com o calor da humilhação, com o calor de 7 anos de casamento que me tinham ensinado a aguentar coisas que eu nunca deveria ter aceitado. E eu fiquei ali, parada, com o coração batendo no ouvido, e o que eu senti não foi raiva, não foi ainda. O que eu senti foi uma espécie de clareza gelada, como quando você tira os óculos sujos que usou tanto tempo que esqueceu que estavam sujos e de repente vê o mundo em alta definição, cada contorno nítido, cada detalhe cruel e exato. Eu vi meu filho me olhando com uma confusão no rosto que partia o coração. Vi minha cunhada Diana virando o rosto para o lado. Vi meu sogro, seu Augusto, ficar olhando para o chão. E vi Rafael, meu marido, meu companheiro, o homem que prometeu estar ao meu lado, ficar parado do outro lado da mesa com a mão no copo de suco, como se nada tivesse acontecido. E vi Dona Carmen. Ela me olhava com aquele sorriso. Sabe aquele sorriso que corta como vidro coberto de mel? Aquele sorriso que não é alegria, é poder? Ela tinha os lábios levemente levantados, as mãos agora juntas na frente do corpo como uma dama de sociedade, e disse, com a voz mais serena do mundo: "Você precisava ouvir isso há muito tempo. Tive que te dizer com clareza, porque palavras você nunca entende." Eu não respondi. Coloquei a mão na bochecha. Senti o calor embaixo dos dedos. Respirei uma vez, bem devagar, deixando o ar entrar até o fundo dos pulmões. E sorri. Não o sorriso dela, não o sorriso com dentes de cobra. O sorriso calmo de quem acaba de tomar uma decisão. Fui até Mateus. Ajoelhei na altura dele, arrumei o cabelo com a mão e disse: "Vamos cantar parabéns de novo, amor. Mais alto dessa vez." E cantei. Cantei olhando só para os olhos do meu filho, enquanto todo mundo ficava em silêncio constrangido, e Dona Carmen arrumava a blusa como quem faz a coisa mais natural do mundo. Cantei porque ele não podia ter a memória dos 7 anos como a memória do dia em que a vovó bateu na mamãe. Cantei porque era o que eu tinha a dar naquele momento. Cantei porque por dentro eu estava fazendo uma lista muito específica, e essa lista ia mudar tudo. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Aquela noite, depois que todo mundo foi embora, depois que Mateus dormiu abraçado ao novo carrinho de controle remoto que o avô paterno trouxe como tentativa silenciosa de compensar alguma coisa que ele mesmo não conseguia nomear, eu fiquei sentada na cozinha. Não fiquei chorando. Isso é importante que você entenda. Não era mais a Camila que chora. Essa Camila tinha ido embora silenciosamente ao longo de muitos meses, substituída por uma mulher que aprendeu a sentir as coisas mais tarde, num cômodo interno fechado à chave, longe dos olhos de quem usava as suas lágrimas como prova de fraqueza. Fiquei com a mão espalmada na mesa de madeira da cozinha. A mesa que eu mesma escolhi. O único móvel da casa onde ninguém tinha opinado, porque ela foi comprada com o dinheiro da minha mãe, de presente de casamento, e tinha um nó na madeira do lado esquerdo que eu gosto de tocar quando preciso me lembrar de que tenho raízes. Toquei o nó, respirei, pensei. Dona Carmen tinha me dado uma bofetada na frente do meu filho de 7 anos, na frente de 12 pessoas, e ninguém tinha feito nada.
Não era a primeira vez que ela me humilhava, mas era a primeira vez que ela me tocava. E havia uma linha muito clara entre o que veio antes e o que havia acontecido naquela varanda com o cheiro de vela apagada e bolo de chocolate. Ela havia cruzado essa linha com toda a consciência, com toda a confiança de quem passa anos testando os limites de outra pessoa e nunca encontra resistência real. Ela havia calculado, e eu havia deixado ela calcular. Essa parte eu precisava admitir para mim mesma, sentada naquela cozinha às 11h30 da noite, com a bochecha ainda levemente quente. Eu tinha participado da construção daquilo, não da maldade dela, não da escolha dela, mas da crença dela de que podia. Cada vez que eu engoli o em seco e sorri de volta. Cada vez que eu disse não tem problema quando tinha. Cada vez que eu fiz o jantar perfeito para a família que não me queria como parte dela. Eu tinha dado a ela a certeza de que podia ir mais longe. Rafael entrou na cozinha às 11h40. Olhou para mim, viu minha expressão e disse: "Ela não quis machucar você de verdade, você sabe como ela é." Eu não respondi. Ele ficou parado um momento e acrescentou: "Ela estava nervosa. O aniversário dela é daqui a 2 semanas e ela fica sensível." Eu ouvi aquilo, ouvi cada palavra. Deixei cada palavra pousar na mesa de madeira entre nós dois e ficar ali. E então disse: "Vou dormir. Boa noite." Não era frieza, era economia. Eu estava guardando energia para o que vinha a seguir, porque enquanto ele ficou em silêncio naquela varanda, eu havia começado a montar uma coisa que levaria menos de 24 horas para ficar pronta, mas que tinha levado 7 anos para ser possível. Deitei na cama com meu filho, que migrou para o nosso quarto na madrugada, como fazia sempre que sentia que algo estava errado, mesmo sem entender o que. Ficamos lado a lado. Eu com os olhos abertos no teto, ele respirando com aquela respiração pesada de criança satisfeita. E eu pensei em Dona Carmen. Pensei em como ela seria no dia seguinte. Levaria o café para seu Augusto, trocaria umas mensagens com Diana, provavelmente me mandaria uma mensagem de voz às 10 da manhã, dizendo que havia sido mal interpretada ou que eu precisava aprender a receber uma correção como adulta. E esperaria que eu, como sempre, respondesse com um emoji de coração ou um "está bem, tia Carmen", sem problemas. Fui dormir com um plano tão claro na cabeça que parecia que eu tinha planejado meses antes, mas tinha planejado só naquela noite. Às vezes a clareza chega tarde, mas chega inteira. Para você entender o que aconteceu naquele jantar, preciso te contar o que aconteceu antes, muito antes. Desde o início, desde quando eu achei que Dona Carmen era simplesmente uma mulher difícil e não o que ela realmente era. Conheci Rafael numa segunda-feira de agosto, numa fila de banco, o tipo de coisa que parece inventada, mas que é exatamente o que aconteceu. Ele estava atrás de mim, tentando preencher um formulário com a caneta que não pegava, e eu dei a minha. Ele falou obrigado e ficou olhando para mim 2 segundos a mais do que o necessário, e quando a fila andou e a minha senha foi chamada, ele me esperou do lado de fora, sem me dizer que ia fazer isso. Saímos juntos, tomamos café, trocamos número. Era simples assim. E eu era simples assim. 26 anos, 2 empregos, aluguel compartilhado com a Juliana, a minha melhor amiga, e um coração que acreditava que amor era quando as coisas encaixavam sem que você precisasse forçar. Com Rafael, encaixavam. No começo, ele era gentil da maneira que os homens que foram criados por mães fortes costumam ser gentis. Um pouco para provar, um pouco de verdade. Abria a porta, lembrava do que eu falava, aparecia com o pão que eu mencionei que gostava. Era o tipo de atenção que faz uma mulher pensar: encontrei. 3 meses depois, ele disse: "Quero te apresentar para a minha mãe." Eu lembro que fiz um vestido azul novo para aquele jantar. Passei 1 hora escolhendo. Queria parecer arrumada, mas não tentando demais. Simpática, mas não artificial. Cheguei na casa deles, um assobrado na parte boa do bairro com um jardim que tinha sido claramente cuidado para impressionar. E Dona Carmen abriu a porta com aquele sorriso largo, os braços abertos e disse finalmente: "Meu filho me contou tanto de você." Ela me abraçou, cheirava a baunilha e a talco. Serviu jantar com 3 pratos diferentes. Perguntou da minha família, do meu trabalho, sorriu com os olhos quando eu falava. E eu pensei: que mulher maravilhosa, que sorte a minha. A Juliana me ligou depois e perguntou como tinha sido. E eu disse: é exatamente o tipo de sogra que eu esperava ter. Carinhosa, presente, acolhedora. A Juliana ficou em silêncio 1 segundo e disse: espero que sim. Eu devia ter prestado mais atenção nesse silêncio. O sinal de alerta não foi imediato. Foi gradual,
como quando você esquece de abrir a janela e a umidade vai entrando devagar, e você só percebe quando as paredes já estão com mancha. O primeiro comentário foi 3 meses depois do nosso casamento, quando eu fiz um frango assado para o almoço de domingo, e Dona Carmen olhou para o prato, sorriu para Rafael e disse: "Você lembra do frango da sua avó Nilza? Aquele sim que tinha gosto de amor de verdade." Eu ri. Achei que era nostálgico. O segundo comentário foi quando ela viu minha roupa numa festa de família, um vestido verde que eu adorava, e disse na frente de 4 pessoas: "Camila, você não acha que isso te afina um pouco demais? Não é crítica, é preocupação. Você fica estranha quando está muito magra." Eu não estava magra. Estava com o mesmo peso de sempre, mas sorri e disse obrigada pela atenção. O terceiro foi quando descobri que estava grávida e liguei para ela antes de qualquer outra pessoa, porque Rafael estava numa viagem de trabalho e eu precisava contar para alguém. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha e depois disse: "Espero que você esteja preparada. Ser mãe não é para qualquer uma." Eu devia ter entendido o que estava acontecendo nesse momento, mas eu ainda era a Camila que achava que havia interpretado errado, que ela estava nervosa, sensível, preocupada de um jeito torto, que com o tempo ela me aceitaria, que eu precisava conquistar o carinho dela com mais paciência, mais presença, mais esforço. E então veio o padrão, porque era um padrão. Eu só fui ver isso mais tarde, quando estava sentada com um papel na mão e uma lista de datas, mas era um padrão claro como o dia. Ela alternava períodos de aparente afeto com períodos de crítica calculada. Quando eu estava bem, ela encontrava uma maneira de me diminuir sutilmente. Quando eu estava vulnerável, ela se aproximava com doçura suficiente para que eu pensasse que havia imaginado tudo. Era como ficar na água quente e fria em sequência até você não conseguir mais sentir a temperatura certa. Os exemplos são muito. Vou te contar os que mais ficaram. Tinha o jantar de aniversário de seu Augusto, quando ela sentou do meu lado e passou 40 minutos me perguntando sobre minha família com o tom de quem faz uma investigação clínica. Depois, na hora do brinde, levantou o copo e disse: "Para a família que construímos com tanto cuidado." Olhou para mim com aquele olhar específico que dizia: "Você não é parte disso." E quando eu contei para Rafael mais tarde, ele disse: "Mãe, é assim, você sabe que ela gosta de você." Tinha o dia que ela apareceu na nossa casa sem avisar. Enquanto eu ainda estava de pijama com Mateus de colo, ele com uns 8 meses, eu exausta de noite sem dormir, e ela entrou, olhou ao redor e disse com a voz de quem comenta o tempo: "Sua casa parece que foi habitada por alguém que não sabe muito bem o que está fazendo." Depois pegou o Mateus dos meus braços, como se ele fosse mais seguro com ela do que comigo, e ficou lá por 3 horas organizando a minha cozinha do jeito dela enquanto eu ficava sentada no sofá com aquela sensação nauseante de ser uma intrusa na minha própria vida. E tinha o que foi o mais cruel, porque foi o mais disfarçado. Numa reunião de família, minha cunhada Diana tinha acabado de contar que foi promovida no trabalho, e todo mundo estava celebrando, e eu disse que estava pensando em voltar a trabalhar também, que Mateus já tinha quase 2 anos, e eu sentia falta de ter minha própria agenda. Dona Carmen olhou para mim com os olhos levemente arregalados, como quem ouve uma criança dizer algo absurdo, e disse: "Mas quem vai cuidar do menino? Você acha certo largar um filho tão pequeno? Cada família faz suas escolhas." E então virou para Diana e disse: "Você não tem filhos ainda, né, minha filha? Então dá tempo para tudo." A implicação estava clara. Eu era a que escolhia o trabalho em vez do filho. Diana era a que tinha tempo, porque ainda não tinha a responsabilidade. E mais uma vez, eu engoliu. Mais uma vez, Rafael ficou em silêncio. Mais uma vez, eu fui para casa com aquela pedra no peito. Aquela pedra que foi ficando maior e mais pesada com o passar dos meses. Até que na varanda do aniversário de Mateus, com o cheiro de vela apagada no ar e o som seco da palma dela na minha bochecha, a pedra não caiu, ela explodiu. E virou um mapa. Naquela madrugada, com Mateus dormindo do meu lado, comecei a montar o mapa mentalmente. Porque era isso que precisava ser feito. Não gritar, não chorar, não mandar mensagem às 3 da manhã dizendo tudo que eu deveria ter dito há anos. Isso seria desperdiçar. Isso seria dar a ela o que ela sempre esperou de mim. A prova de que eu era instável, exagerada, a nora problemática que precisava ser suportada. Não. O que ela havia me dado naquela bofetada, sem saber, era a última peça, porque até então eu tinha sentimentos, tinha memórias, tinha a percepção de um padrão que qualquer um poderia questionar ou diminuir. Mas agora eu tinha um
um fato físico, irreversível, testemunhado por 12 pessoas. Ela havia me batido na frente do meu filho de 7 anos. Isso não era mais minha palavra contra a dela. E eu tinha 12 testemunhas que até aquele momento tinham escolhido ficar em silêncio. A questão era, o que cada um deles estava pensando naquela noite? Eu conhecia cada uma daquelas 12 pessoas. Conhecia bem. 7 anos me dão esse direito. Sabia quem era leal a ela por medo, quem era leal por hábito, quem era leal por conveniência e quem estava apenas esperando permissão para ser outra coisa. E havia algo mais. Havia uma coisa que eu sabia e que Dona Carmen havia esquecido ou nunca havia considerado importante. Eu tinha passado 7 anos ouvindo, não só as críticas dela, tudo, as conversas de família que ela achava que eu não prestava atenção, as histórias que as tias contavam depois de 2 copos de vinho, os desabafos de seu Augusto quando ela estava no telefone e ele ficava comigo na varanda fumando o cigarro que ela não sabia que ele ainda fumava, os segredos de família que passaram por mim, como se eu fosse invisível, como se a nora não contasse, como se eu não fosse guardar absolutamente tudo. Eu era invisível, e pessoas invisíveis veem tudo. Na manhã seguinte, acordei cedo, fiz café, preparei o lanche de Mateus para a minha escola. Ajudei ele com a mochila, dei um beijo na testa dele, disse, vai com Deus, meu amor, e assisti ele sair pela porta com o pai que naquela manhã estava mais quieto do que o usual, sentindo sem conseguir nomear que alguma coisa havia mudado. Depois que a porta fechou, sentei na mesa de madeira com o caderno que uso para fazer lista de compras, abri numa página nova e comecei a escrever. A lista tinha 2 lados. De um lado, o que eu sabia. Do outro, quem precisava estar naquela mesa. Dona Carmen tinha 2 irmãs. Tia Neuza, a mais velha, que morava a 40 minutos dali e com quem Dona Carmen tinha uma relação que eu sempre descrevi para a Juliana como território minado. Elas se falavam, trocavam presentes no Natal, apareciam nas festas de família uma da outra. Mas havia entre elas uma tensão que eu nunca consegui identificar completamente, porque ninguém falava sobre isso diretamente. Até o dia em que seu Augusto, na varanda, com o 3º cigarro proibido do mês, me contou. Ele não me contou tudo, só me contou o suficiente para eu entender a natureza da tensão. Carmen e Neuza tinham tido um conflito muito sério anos antes do meu casamento. Conflito sobre o inventário da avó deles, sobre quem havia cuidado e quem havia ficado com o que foi deixado. Neuza sabia de coisas sobre Dona Carmen, que Dona Carmen preferia que ficassem entre as 4 paredes da história antiga. E havia a irmã do meio, tia Perpétua, com quem Dona Carmen falava menos ainda, mas que aparecia nos aniversários e nas festas com um sorriso que nunca chegava aos olhos, um sorriso de quem guarda. Eu nunca havia tentado ter uma relação mais próxima com as tias, não porque não quisesse, mas porque Dona Carmen sempre posicionava as coisas de um jeito que eu me sentia intrometendo quando tentava conversar muito com a família dela. Era sutil. Era sempre sutil. Um comentário sobre como a família delas era complicada. Uma forma de mudar de assunto quando eu perguntava. Uma maneira de me fazer sentir que aquele era um território que não me pertencia, mas agora pertencia. Liguei para a tia Neuza às 9 da manhã. Ela atendeu na 3ª chamada, com a voz um pouco desconfiada, porque eu nunca havia ligado para ela diretamente. Disse meu nome, disse que precisava falar com ela sobre algo importante e pedi que viesse jantar na minha casa na sexta-feira. Ela ficou em silêncio um momento e então disse, foi a bofetada. Foi? Eu não esperava que ela já soubesse, mas deveria ter esperado. Família fala, e Dona Carmen, com toda a sua confiança, provavelmente havia contado a versão dela para alguém que havia contado para alguém que havia chegado até Neuza de uma forma ou outra. Disse sim, tia Neuza. Foi. Ela disse, eu estarei lá. E posso trazer Perpétua? Disse, por favor. A 2ª ligação foi para seu Augusto. Essa foi mais difícil. Não porque ele não me apoiasse, mas porque eu sabia que era um homem dividido entre a mulher que amava há décadas, com todos os hábitos e medos que isso implica, e a nora que ele via being eroded gradually in front of him. Liguei no celular dele, não no fixo da casa, porque sabia que ele atendia o celular quando estava fora, no trabalho, longe dos ouvidos de Carmen. Ele atendeu rápido, disse meu nome e ficou em silêncio, esperando. Expliquei o que estava fazendo, o jantar, quem estaria lá, o que eu precisava dele. Ele respirou fundo, ouvi aquela respiração carregada do lado de lá, aquela respiração de homem que sabe que chegou um momento que não pode mais ser adiado, e disse, está certo, filha, eu apareço. A 3ª ligação foi para a Juliana. Essa foi fácil. A Juliana estava lá na varanda. A Juliana tinha visto.
E a Juliana, que me conhecia desde antes de Rafael, desde antes de tudo isso, disse exatamente o que eu precisava ouvir. Você finalmente vai fazer alguma coisa. Disse sim, ela disse. Me diz o que você precisa. Disse que precisava que ela viesse ao jantar, que fosse testemunha, que ficasse calma, não dramatizasse, não confrontasse, que só estivesse lá. Ela disse, estarei lá com 1 hora de antecedência. A quarta coisa que fiz não foi uma ligação. Foi sentar com o celular e ir, uma a uma, nas mensagens e conversas que havia guardado ao longo dos anos. Não eu planejara guardar como prova. Eu guardara porque sou uma pessoa que não apaga mensagens, porque tenho aquela preguiça de limpar o celular que às vezes nos salva da maneira mais inesperada. Havia mensagens de Dona Carmen. Muitas mensagens. Havia a mensagem de 2 anos atrás, onde ela dizia: Camila, preciso que você entenda que Rafael foi criado para uma vida que você talvez não consiga acompanhar. Não é julgamento, é preocupação. Havia a mensagem de 1 ano atrás, onde ela dizia: quando o Mateus tiver problemas na escola, vai ser culpa do ambiente que a casa tem. Quando você está tensa, criança sente. Havia a mensagem de 6 meses atrás, onde ela dizia: você sabe que Rafael poderia ter casado com uma moça que a família já conhecia. Não que você não seja boa pessoa, mas vocês são de mundos diferentes. Havia outras. Havia mais do que eu esperava. E havia, mais importante, fotografias que a Juliana havia tirado naquela tarde de aniversário, porque a Juliana sempre fotografa tudo em reuniões de família, porque ela é madrinha do Mateus e documenta a vida dele. E entre as fotografias, havia o momento logo depois da bofetada, onde eu aparecia de perfil com a mão na bochecha, e Dona Carmen aparecia de frente, nitidamente, com aquela postura ereta de quem acabou de executar algo planejado. Eu olhei para aquela fotografia por um longo tempo. Depois a salvei numa pasta separada. E comecei a fazer o jantar. A sexta-feira chegou com um frio seco, o tipo de frio de final de ano que resseca os lábios e faz o café saboroso de um jeito especial. Acordei cedo, levei Mateus para a casa da minha mãe, que morava perto e que eu havia pedido com uma voz mais calma do que eu me sentia que ela cuidasse do neto aquela noite porque eu precisava resolver uma coisa de adulto. Minha mãe me olhou de um jeito que mães olham quando sabem que uma filha está fazendo alguma coisa importante sem poder ajudar, e disse: liga para mim se precisar. Eu disse que ligaria. De volta em casa, comecei a preparar o jantar. Fiz a lasanha que Dona Carmen sempre dizia que era boa, mas faltava tempero. Fiz exatamente do jeito dela, o jeito que ela me mostrou uma vez. Porque sim, houve um tempo em que ela tentou me ensinar a cozinhar como se eu fosse uma nora doutrinável. E eu anotei cada passo com a atenção de quem aprende, não de quem obedece. Coloquei a toalha branca na mesa, a toalha boa, a de linho, que ficava guardada para ocasiões especiais. Essa era uma ocasião especial. A Juliana chegou primeiro, como prometeu. Trouxe vinho e ficou parada na entrada, olhando para a mesa posta, os copos alinhados, as velas acesas, e disse: você está calma demais. Isso me assusta. Disse que não estava calma, estava concentrada. Havia diferença. Ela ficou do meu lado, enquanto eu terminava os últimos ajustes, e nós não conversamos muito. Não era necessário. 7 anos de amizade criam uma linguagem própria, feita de silêncios que dizem tudo. Tia Neuza chegou com tia Perpétua pontualmente, como esperado de mulheres que cresceram numa família onde pontualidade era sinal de respeito. Tia Neuza trouxe flores. Tia Perpétua trouxe um bolo de laranja. Elas entraram olhando ao redor com a expressão de quem vem em missão e sabe disso. Sentamos, tomamos água. Expliquei o que havia acontecido no aniversário de Mateus, não dramaticamente, não chorando, com fatos, com datas, com a fotografia que coloquei na tela do celular e passei por cima da mesa. Tia Neuza olhou para a fotografia por um longo tempo, depois olhou para mim e disse: quantos anos você está aguentando? Disse 7. Ela fechou os olhos, respirou e disse: eu conheço esse padrão, eu cresci com esse padrão. Tia Perpétua colocou a mão por cima da minha e não disse nada. Mas apertar a minha mão foi dizer tudo. Seu Augusto chegou às 7. Ele estava de terno, como se viesse de algum compromisso, mas eu sabia que ele não tinha compromisso nenhuma, que ele tinha se vestido assim porque sabia que era uma noite importante, e homens da geração dele se vestem bem quando algo importante vai acontecer. Cumprimentou as cunhadas com aquele aperto de mão que esconde décadas de história, se sentou, aceitou o vinho que a Juliana ofereceu, e ficou quieto. A Juliana ficou de pé perto da janela, o celular discretamente na mão. Eram 7h15 quando o interfone tocou. Eu mesma fui até o interfone. Ouvi a voz dela,
aquela voz de contralto que sempre soou como autoridade disfarçada de afeto, dizer: "Sou eu, Carmen." Abri o portão sem dizer nada. Ouvi os passos dela na escada, o barulho específico dos saltos que ela sempre usava, mesmo dentro de casa, mesmo em dias que não exigiam isso, porque os saltos eram parte da postura, eram parte da mensagem. Ela usava saltos para lembrar a todos que ela estava acima. A porta se abriu. Ela entrou com aquele sobretudo cor de vinho que ela usava nos jantares de família, a bolsa no braço, o cabelo arrumado, e olhou para mim com o sorriso de quem veio fazer um favor ao ser convidada. E disse, com aquela voz que eu nunca vou esquecer: "Finalmente você aceitou seu lugar." Eu respirei uma vez. Deixei ela dar mais 2 passos para dentro. E então ela viu. Eu vi o exato momento em que ela viu. Vi o sorriso congelar. Vi os olhos percorrerem a mesa, a toalha branca, as velas, os rostos. Vi ela parar no rosto de seu Augusto. Vi ela parar no rosto de Neuza. Vi ela parar no rosto de Perpétua. E vi ela entender que aquilo não era o jantar que ela havia imaginado. Fiz um gesto para a cadeira vazia na ponta da mesa, a cadeira que eu havia deixado propositalmente na posição menos central, não na cabeceira, não no meio, mas numa extremidade, e disse com a voz mais tranquila que já ouvi sair de mim: "Pode sentar, Carmen. Temos muita coisa para conversar." Ela ficou parada. Depois olhou para seu Augusto e disse o nome dele com aquela inflexão de mulher que espera que o marido intervenha, que interrompa, que diga algo que reposicione o poder. Seu Augusto olhou para ela e disse: "Senta, Carmen." Isso a pegou desprevenida. Eu vi. Ela tinha calculado muitas coisas, mas não tinha calculado seu Augusto sentado naquela mesa do lado das cunhadas. Ela sentou, e eu comecei, não com raiva. Isso era importante. A raiva ela esperava. Estava preparada para a raiva. Tinha a resposta para a raiva. Comecei com calma, com a calma de quem passou uma semana organizando o que ia dizer não, em forma de explosão, mas em forma de verdade arquitetada. Disse: "Você me deu uma bofetada na frente do meu filho na noite de quinta-feira." Ela abriu a boca. Eu levantei uma mão. Disse: "Não terminei." Ela fechou a boca. Disse que havia pensado muito no que fazer, que meu primeiro instinto havia sido ligar, discutir, chorar, exigir um pedido de desculpas que eu nunca receberia, mas que eu havia escolhido outra coisa. Havia escolhido convidar para essa mesa as pessoas que precisavam estar aqui. Olhei para tia Neuza. Disse: "Neuza, você quer dizer algo?" Tia Neuza olhou para a irmã com aquela expressão de quem esteve esperando por esse momento há décadas. Disse: "Carmen, o que você fez com essa menina é o que você sempre fez. É o que você fez com Augusto. É o que você fez comigo e com Perpétua quando a gente era pequena. Você humilha quem você não consegue controlar." O silêncio que veio depois daquilo era um silêncio diferente do da varanda do aniversário. O silêncio da varanda era de choque. Esse silêncio era de verdade, chegando à superfície, depois de muito tempo debaixo d'água. Dona Carmen virou para a irmã e disse, com a voz aguda agora: "Você não vai me constranger na frente da minha nora." Tia Perpétua disse devagar: "Nós somos sua família. Não tem constrangimento. Tem conta a pagar." Eu coloquei o celular na mesa, abri na fotografia, passei até Dona Carmen. Ela olhou. E pela primeira vez em 7 anos, eu vi Dona Carmen não saber o que fazer, porque ali estava ela, nítida, inequívoca, com a mão ainda no ar ou descendo, dependendo do ângulo, mas claramente ela, claramente o gesto, claramente o que havia acontecido. Disse que a fotografia existia, que as mensagens existiam, que eu havia documentado datas e situações ao longo dos anos, e que eu havia convidado para aquela mesa as pessoas que precisavam saber o que havia acontecido, não para a destruir, mas porque não era mais possível fingir que o que acontecia entre essas 4 paredes não havia acontecido. Olhei para ela e disse: "Você não vai ser processada. Não é o que eu quero. O que eu quero é simples, que você me trate como uma pessoa adulta com dignidade, que respeite os limites da minha família, que nunca mais coloque a mão em mim ou no meu filho, e que entenda que de hoje em diante as regras mudaram." Ela me olhou com aquele olhar de quem está procurando a fraqueza, o ponto de entrada, a brecha onde ela sempre entrava antes. Não encontrou, porque eu não tinha mais brecha. Eu havia passado uma semana fechando todas. Seu Augusto falou então. Falou com a voz de homem que guardou coisas por tempo demais e não aguenta mais guardar. Disse: "Carmen,
Eu amo você há 32 anos, mas eu estou cansado de assistir você tratar as pessoas que eu amo com desrespeito e depois fingir que não aconteceu. Essa menina é mãe do meu neto, e o que você fez na quinta-feira não tem desculpa. Dona Carmen olhou para o marido com uma expressão que eu nunca havia visto nela. Não era raiva, era algo que levei um segundo para identificar. Era medo. Ela estava com medo, porque o medo dela nunca havia sido meu. O medo dela era perder o controle. E naquele jantar, com as irmãs do lado, com o marido falando, com a fotografia na mesa e as mensagens no celular, ela entendia que o controle havia escorregado de uma forma que ela não conseguia mais recuperar com um sorriso ou com um comentário venenoso ou com uma bofetada. E então aconteceu a coisa que eu não esperava. Ela começou a chorar. Preciso ser honesta com você sobre esse momento, porque seria muito mais fácil contar que ela foi embora furiosa, que bateu a porta, que eu fiquei de pé, olhando para a mesa vitoriosa como nos filmes. Mas não foi assim. Ela chorou. E foram lágrimas de verdade, não o choro estratégico que ela às vezes usava para redirecionar conversa. Foram lágrimas que vieram de um lugar mais fundo, de um lugar de mulher velha que está vendo algo desmoronar e não tem mais energia para reconstruir da mesma forma. Tia Neuza ficou olhando para a irmã com aquela expressão complicada de quem também cresceu com aquela pessoa, que conhece o monstro e conhece a criança que o monstro esconde, e que não sente pena, mas sente alguma coisa que não tem nome fácil. Tia Perpétua ficou quieta. A Juliana continuou perto da janela. Eu fiquei sentada. Não me levantei para abraçar. Não me afastei. Fiquei exatamente onde estava, com as mãos na mesa, olhando para ela com uma calma que não era frieza. Era respeito. Respeito por mim mesma, que me impedia de fingir que aquelas lágrimas apagavam 7 anos. E respeito por ela também, de um jeito estranho, porque eu não queria diminuir o que estava acontecendo ali, tornando-o melodrama. Deixei ela chorar. Depois de um tempo, disse: não precisa responder agora. Não precisa prometer nada agora. Mas precisa saber que a partir de hoje eu não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Toda vez que você cruzar um limite, eu vou nomear isso, na frente de quem estiver, não para envergonhar você, mas para não mais ser cúmplice do meu próprio apagamento. Ela limpou o rosto com o guardanapo de linho, ficou olhando para a mesa por um momento, e então olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido dela, uma voz pequena e quase irreconhecível: eu não sei fazer diferente. Ouvi isso, e entendi que era a coisa mais honesta que ela havia dito em 7 anos. Disse: eu sei. Mas você vai precisar aprender. Jantamos. Posso parecer absurda dizendo isso, mas jantamos. A lasanha foi servida, o vinho foi dividido, tia Neuza e tia Perpétua ficaram, e a conversa foi aos poucos se transformando em algo diferente. Não resolução, não perdão total, não o fim feliz e instantâneo dos filmes, mas o começo de algo diferente. Seu Augusto comeu 2 pedaços do bolo de laranja da Perpétua e disse que estava bom demais. Dona Carmen comeu pouco. Ficou mais quieta do que eu jamais a havia visto, mas ficou. E no final da noite, quando ela se levantou para ir embora, parou na porta e ficou me olhando por um segundo. Não disse nada, mas o olhar era diferente do olhar de qualquer outro momento dos 7 anos anteriores. Era o olhar de quem vê uma pessoa pela primeira vez. Depois que ela foi, depois que todos foram, e só ficamos eu e a Juliana lavando louça em silêncio, a Juliana disse: você está bem? Pensei na resposta real para aquela pergunta. Disse: estou mais do que bem. Estou inteira. Passaram-se semanas depois daquela noite. Não vou mentir para você e dizer que tudo se resolveu de uma vez, que Dona Carmen virou outra pessoa, que o casamento ficou perfeito, que a vida se acertou num jantar. Não foi assim. Nada que leva 7 anos para construir se desfaz ou se reconstrói em uma noite. Mas as coisas mudaram. De formas específicas, concretas, que eu posso te contar com precisão. Dona Carmen parou de aparecer sem avisar. Passou a ligar antes. As ligações são mais curtas, mais diretas, sem os comentários disfarçados de carinho que antes pontuavam cada conversa. Quando ela diz algo que cruza uma linha, eu nomeio. Na primeira vez que fiz isso, ela ficou em silêncio por uns 10 segundos. E então disse: está bem, continuamos a conversa. Não foi dramático, foi só diferente. Seu Augusto veio à nossa casa na semana seguinte com Mateus no colo e ficou uma tarde inteira brincando de carrinho no corredor. Não mencionou o jantar diretamente. Mas antes de ir embora disse:
Me liga se precisar de alguma coisa. E eu soube que era um tipo de aliança diferente da que existia antes. As tias Neuza e Perpétua me mandaram mensagem. Tia Neuza disse que fez bem ter ido. Tia Perpétua disse que fazia anos que esperava por aquela conversa. Combinamos de tomar café sem o resto da família em algum momento, só nós três. E eu percebi que ao tirar as paredes que me separavam delas, eu havia ganhado família de um jeito que não esperava. E Rafael? Rafael é a resposta mais complicada e a mais honesta. Ele ficou sabendo do jantar naquela mesma noite, porque seu Augusto ligou para ele quando chegou em casa. Não sei exatamente o que Augusto disse. Sei que Rafael chegou em casa depois do trabalho no dia seguinte e ficou parado na entrada da cozinha me olhando enquanto eu picava cenoura, e então disse: "Por que você não me contou o que estava planejando?" Parei de picar. Virei para ele. Disse: "Porque você estava na varanda quando ela me bateu e ficou olhando para o chão." Ele ficou em silêncio. Disse: "Rafael, eu te amo, mas você me decepcionou naquele momento de uma forma que vai levar tempo para curar. E eu não sei ainda como isso vai ficar. O que eu sei é que não vou mais fazer de conta que está bem quando não está. Nem com a sua mãe, nem com você." Ele ficou em silêncio por mais tempo ainda. E então disse: "Você está certa, não resolveu tudo. Mas foi um começo diferente do que qualquer coisa que tínhamos antes, porque era honesto. E às vezes o começo honesto é o começo possível. Estamos em terapia de casal. Foi ideia dele, o que me surpreendeu de um jeito bom. A terapeuta é uma mulher quieta, com perguntas precisas, que me faz pensar de formas que eu não esperava. Rafael está descobrindo coisas sobre si mesmo que ele nunca havia parado para olhar. Eu estou redescobrindo coisas sobre mim que haviam ficado enterradas debaixo dos anos de tentar me encaixar onde eu não cabia. É um trabalho real, difícil, sem garantias de fim feliz definido. Mas é meu trabalho, não o trabalho de sobreviver a algo, o trabalho de construir algo. Mateus, o meu menino de 7 anos que soprou as velas e olhou para a mãe com confusão nos olhos, perguntou semanas depois se a vovó estava brava comigo. Eu ajoelhei na altura dele, como faço sempre que é uma conversa importante, e disse: "Às vezes as pessoas têm jeitos difíceis de mostrar amor. A vovó está aprendendo uns jeitos melhores." Ele pensou por um segundo, com aquela seriedade de criança que processa as coisas devagar mas fundo, e disse: "Igual eu estou aprendendo a não bater no colega quando fico bravo." Eu ri. Ria de verdade, daquele riso que vem da barriga e não precisa de contexto. Disse: "Exatamente igual." Ele assentiu com a sabedoria de 7 anos e foi brincar. Hoje eu me olho no espelho de um jeito diferente do que eu me olhava há um ano atrás. Não é vaidade, é reconhecimento. É a diferença entre olhar para um reflexo e olhar para uma pessoa. Antes do jantar, antes da bofetada, antes da clareza gelada que veio naquela varanda com cheiro de vela apagada, eu tinha desenvolvido um jeito específico de me ver. Era o jeito de quem passou anos sendo o problema, sendo o elemento de desconforto, sendo a peça que não se encaixava na peça que devia. Eu havia internalizado a narrativa dela, não completamente, não sem resistência interna, mas o suficiente para que cada manhã eu acordasse com uma leve sensação de que precisava justificar minha existência naquela família. Esse peso foi embora, não de uma vez, não num momento dramático de revelação. Foi saindo devagar, como quando você descobre que está carregando uma mochila pesada por tanto tempo que esqueceu que estava carregando, e quando finalmente tira, é que entende o quanto doía. O que aprendi com tudo isso não cabe em uma frase, mas se tivesse que escolher uma, seria essa: o respeito que ninguém nos dá, a gente precisa começar dando para si mesmo, não como afirmação vazia no espelho, como decisão concreta, diária, de não mais dobrar as costas para caber no espaço que alguém escolheu para você. Aprendi que humilhação tem um ciclo. Ela se sustenta no silêncio de quem assiste e no silêncio de quem sofre. Quando você quebra um desses silêncios com palavras reais, com fatos, com a presença de pessoas que também viram, o ciclo não consegue continuar da mesma forma. Ele pode se transformar, pode ir embora, pode continuar tentando, mas já sem a força de antes. Aprendi que a calma não é o oposto da força. A calma é, às vezes, a própria força, que gritar dá alívio momentâneo, mas não muda estruturas, que estruturas se mudam com clareza, com documentação, com aliados escolhidos com cuidado, com a disposição de sentar numa mesa e nomear a verdade com a voz serena de quem não precisa de permissão para existir. Aprendi que perdoar não significa aceitar, que eu posso não guardar ódio por Dona Carmen e, ao mesmo tempo, ser clara sobre o que não aceito mais. Que essas duas coisas não se contradizem,
Que ódio é uma corda que me prenderia a ela de uma forma diferente, mas igualmente cara. Não odeio, mas não esqueço. E a diferença é que lembrar sem ódio me torna mais forte, não mais amarga. Me torna mais lúcida. Me dá o mapa do que foi para que eu possa navegar o que é. Tem dias que é difícil. Tem dias que a dinâmica velha ameaça voltar. Um comentário aqui, um silêncio lá, e eu preciso de toda a consciência que construí para nomear sem explodir, para estabelecer sem afastar, para manter os limites sem transformá-los em muros que fecham tudo. É um trabalho. É meu trabalho. E pela primeira vez em muito tempo, é um trabalho que sinto orgulho de fazer. Se você chegou até aqui, se você ouviu cada parte dessa história, eu preciso falar diretamente com você. Não com todo mundo. Com você especificamente. Se você está passando por isso, saiba que não é você. Não é a sua sensibilidade exagerada. Não é a sua incapacidade de se adaptar. Não é a sua falta de paciência. Não é o que eles dizem que é. É um padrão. E padrões têm nome e têm fim. Se você já passou por uma humilhação pública e ninguém ao seu lado se moveu, saiba que o silêncio das pessoas não significa que você estava errada. Significa que elas estavam paralisadas, ou com medo, ou acostumadas demais com aquilo. Mas o silêncio delas não é prova contra você. Se você já engoliu um comentário, um olhar, um tom de voz que cortou sem parecer cortar e depois ficou se perguntando se havia exagerado, se havia interpretado errado, se havia sido sensível demais, saiba que essa dúvida é parte do mecanismo. A dúvida é o que mantém o ciclo funcionando. E a cura começa quando você para de duvidar do que sentiu e começa a confiar na sua própria percepção. Se você está cansada de ser invisível na família do seu parceiro, de ser tratada como uma peça intercambiável, de ter que provar a cada domingo que merece estar ali, saiba que você não precisa provar nada. Você já merece respeito só por ser uma pessoa. Não por ser a nora perfeita, não por fazer a comida certa, não por sorrir no momento certo, só por ser você. E se você está pensando que já é tarde, que você aguentou demais para mudar agora, que as coisas sempre foram assim e sempre serão, eu preciso te dizer com a convicção de quem estava exatamente no seu lugar. Não é tarde. Nunca é tarde para nomear a verdade. Nunca é tarde para montar a sua mesa. Nunca é tarde para olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está lá. A história começa onde você decide que começa. E começa com você. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.